Com a palavra, o relator da comissão, o vereador Luiz Carlos Galo, do PDT. Excelência dispõe de 15 minutos. Eu vou tentar ser breve, senhor presidente, que eu tenho de 15 a 20 perguntas para ser feita ao senhor Mocarzel. Primeiramente, queria boa tarde a todos presentes, senhores e senhoras aqui. Agradecer a presença do senhor Mocarzel, que semana passada, por problema de viagem, ele não pôde comparecer, mas comunicando onde ele está presente para poder responder as perguntas que cabe a essa CPI. Eu queria saber do senhor Mocarzel, desde quando o senhor é servidor público e se essa admissão ocorreu mediante a concurso público ou foi apenas indicado para cargo em comissão e quais foram esses cargos? Senhor presidente, vereadores, boa tarde a todos. Eu ingressei no serviço público em 1983. Naquela época, a SUDERJ, uma autarquia, contratava mediante o regime CLT. E, a partir daí, houve no Estado depois uma efetivação de todos os seletistas e eu fui efetivado no Estado e ocupando vários cargos públicos a partir de então. Eu tenho conhecimento, senhor Mocarzel, o senhor nunca trabalhou em nenhuma empresa. Não sei se teve alguma carteira assinada. Temos notícia de, enquanto engenheiro, o senhor foi agenciador de publicidade para um jornal que nem existe mais em Niterói. O senhor pode dizer que tem experiência em concorrência pública, tomada de preço e licitação? Olha, desde que eu trabalhei na SUDERJ, eu aprendi muito lá. Naquela época, o Tribunal de Contas tinha um auditor que ficava lá para ensinar a gente, é diferente de como é hoje. Então, o nome dele era Vitor. E o Vitor ficava ajudando, a gente tinha 20 e poucos anos de idade, não tinha muito conhecimento na área, e o Vitor ficava mostrando a gente como proceder para que os processos, né, não fossem rechaçados lá pelo Tribunal de Contas, não houvesse multa. E naquela época muito se aprendeu com essas auditorias que viviam dentro das autarquias, dentro das secretarias, e ali foi uma escola muito grande para mim. E o senhor participou de muitas concorrências, licitações, nos governos no qual o senhor foi presidente da IMUSA? Não, concorrência não, quer dizer, na realidade você como gestor, como presidente, existe uma comissão de licitação, e isso aí é muito, eu acho que a maioria das pessoas sabe isso, toda comissão de licitação é soberana, né? Então, se procura fazer um mix de pessoas que tenham conhecimento, como foi feito com essa licitação da concessão das linhas de ônibus, em que participaram pessoas da Procuradoria, pessoas da Secretaria Executiva do Prefeito, pessoas da Subsecretaria de Transporte, pessoas da Secretaria de Administração, enfim, um conjunto de pessoas com conhecimento, né, de licitação e mostrando, né, a preocupação de se criar uma comissão, né, que é soberana por si só, intergovernamental. O nome do senhor sempre foi cantado como sendo o maior conhecedor de Niterói. Na última administração, foi glorificado pelo prefeito como supersecretário, com poder sobre todas as demais pastas. O senhor sabe informar quantos ônibus tem a cidade de Niterói e quanto efetivamente opera e qual é o valor da passagem atualmente? Olha, esse negócio de supersecretário, eu desconheço isso completamente. Mas foi o prefeito na posse.
Quais foram as outras duas perguntas? Quantos ônibus tem a cidade de Niterói? Quantos efetivamente operam e qual o valor da passagem atualmente? Olha, precisamente, eu não... O governo mudou, né? Você tem já alguma mudança em função dessas operações todas. Mas eu não poderia precisar agora, no momento, o número adequado disso. Nem de ônibus, nem de quantos estão operando hoje e o valor da passagem. O valor da passagem que eu tive acesso e que fez parte até do edital foi R$ 2,50, R$ 2,75. 2,75. O senhor sabe dizer se o número de passageiros de ônibus em Niterói aumentou ou diminuiu durante sua gestão? Olha, eu tenho a dizer que o Niterói é uma cidade que está dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, que é uma região que a gente sabe que é cheia de problemas, mas se comparar o transporte de Niterói com o transporte do Rio de Janeiro, a qualidade do transporte de Niterói, eu posso afirmar que é muito melhor do que a qualidade do transporte do Rio de Janeiro. E Niterói está dentro do contexto, né, dessa região metropolitana. Ela tem os mesmos problemas que tem Icaraí, tem os mesmos problemas que tem Botafogo, que tem, enfim, bairro por bairro, e eu acho que a qualidade em Niterói é bem superior. Senhor Mocasel, eu queria saber quem elaborou o projeto básico, o estudo de viabilidade e os demais termos da licitação. Qual o papel da Nitrans e da SSPTT no procedimento licitatório? Existia, né, já uma decisão judicial em que a Prefeitura de Niterói deveria fazer licitação para novas concessões, porque houve algumas prorrogações ao longo do tempo e existia uma decisão judicial para isso. E eu, como secretário, tive essa informação da Procuradoria, a Procuradoria me informou, eu fiz um ofício ao prefeito, pedindo para que ele tomasse as providências, né, para que houvesse uma licitação. Foi o ofício de abertura, né, do processo que deu origem aos contratos, enfim. E qual foi o tempo? O tempo, como assim? Que elaborou o projeto? Veja só, quando eu faço o ofício, isso vai para a Secretaria Executiva do Prefeito, é encaminhado para a Nititrans, que a Nititrans fizera um contrato com uma das maiores autoridades, né, no transporte público do Brasil, o Dr. Jaime Lerner. E a Nititrans, com esse contrato, né, enriqueceu muito toda essa parte para a elaboração dos termos técnicos que seriam partes integrantes do edital. Agora, como é que foram calculados os valores da tarifa nos últimos anos? Vereador, nos últimos anos, o procedimento sempre foi da forma que eu vou falar aqui agora. Os empresários, né, ou a federação deles, entravam com um ofício à Secretaria de Governo, ao prefeito, e a Secretaria Executiva encaminhava isso diretamente à Subsecretaria de Transportes, que já durante muito tempo seguia uma planilha, e essa planilha ela foi elaborada por uma empresa do governo federal chamada... Está aqui, ó.
GIPOT, que é uma empresa federal e que praticamente todos os municípios do Brasil seguem essa planilha, que é ver o aumento de óleo diesel, o aumento de pneu, todos esses insumos básicos que incidem sobre o aumento, né? Que aumentam efetivamente o custo e vai incidir depois sobre a passagem. Agora, essa planilha é uma planilha, digamos assim, universal, quase que todo o Brasil usava isso. Não acredito até que houvesse algum município, a não ser um município muito incauto, que não segue um estudo mais aprofundado, né, numa natureza de matéria tão específica tal, né? Então, a subsecretaria fazia esse cálculo todo, preenchia aquelas planilhas, era encaminhado para a Secretaria Executiva do Prefeito e o prefeito avaliava isso. Agora, o prefeito nunca deu um aumento igual à planilha, ele sempre deu menor. Isso é o que eu me recordo. Agora, eu tenho conhecimento que esse órgão, né, que é o órgão que manipula, né, que vocês usam como referência para ter o aumento, já deixou de existir desde 2002. Ela foi extinta em 2002, portanto, 11 anos. Essa empresa já não é mais responsável pelas planilhas de custo. Não tem. Agora, a formatação das planilhas, supostamente elaborada pelo poder público, tinha participação das empresas. Como o poder público obtinha as informações a respeito dos custos de serviço, dos serviços, óleo, diesel, carroceria, pneus, etc. A formatação das planilhas, supostamente elaboradas pelo poder público, tinha participação das empresas? Como o poder público obtinha as informações a respeito dos custos de serviço, que é óleo diesel, carroceria, pneus, etc. Olha, vereador, o que eu tenho observado é que todo órgão público, quando vai fazer uma licitação, quando vai estipular um preço, ele faz uma pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado, ela é feita de várias maneiras. Se manda correspondência, se faz por telefone, né? E aí você cria um preço básico para botar aquilo como referência, né? Então, eu acredito que os técnicos tenham feito isso também. Eu era um secretário que estava com muitas atribuições, eu não posso ficar dentro de cada subsecretaria, dentro de cada órgão, né? Porque eu sou humano, eu não sou onipresente, não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, eu acredito, sempre vi muita seriedade nessas pesquisas de mercado, nessas pesquisas de preços, né? Agora, tinha participação das empresas quando era discutido as planilhas com o poder público, com o senhor? Nunca houve isso comigo e nunca vi com ninguém dentro da prefeitura. Nunca vi. Era uma coisa estritamente técnica que ia lá para a Secretaria Executiva, para a Secretaria Executiva analisar, inclusive com parâmetros de outros municípios também, como eu acabei de falar, como o próprio município do Rio de Janeiro, aí, que o Niterói nunca teve um aumento maior do que o município do Rio de Janeiro. Agora, o senhor acabou de falar que a planilha ia para a Secretaria Executiva, e lá era estudado. E quem era o responsável para fazer esse estudo, já que o senhor colocou a Secretaria Executiva, não a EMUSA? Olha só, na Secretaria Executiva, aí eu não sei, eu nunca vi atos de ofício nesse sentido, para que eu te possa fazer essa afirmação. Se eu tivesse visto algum ato de ofício, eu falaria, eu já vi, mas não vi, ia para lá,
Algum técnico lá também estudava, aí era uma questão também do secretário escolher não sei quem, mas não poderia fazer essa afirmação. Então, quando a planilha chegava, não passava pela Emusa. Então, quem era o responsável, então... Mas a Emusa que era responsável, né? Pela fiscalização, pelo tratamento com as empresas, né? Não, vereador, olha só, acho que tem uma confusão grande aí com relação à Emusa. A Emusa não participava disso. Né? Eu era presidente da Emusa, eu era secretário e respondia pela presidência da Emusa. Mas, por exemplo, eu até vi noticiado no jornal que a comissão de licitação da Emusa, não foi a Emusa que fez comissão de licitação nenhuma. Saiu isso no Globo Niterói. A Emusa ninguém da Emusa participou disso. Como eu falei, essa comissão de licitação foi uma comissão muito bem estabelecida pelo prefeito, que nomeou a comissão, botando uma pessoa de cada secretaria, até a secretária entrou ali, a secretária de administração. E tinha alguém da Emusa na comissão de licitação? Não, tinha o subsecretário de transporte, da Secretaria de Transporte, foi membro da comissão. Junto com uma pessoa, o Elcio, lá da Secretaria Executiva do Prefeito. Tinha eu vou até ver aqui, ó. Acho que eu tenho aqui um negócio para ver, ó. Cadê aquele meu papel? Acho que está no papel embaixo. Olha, foi o Elcio, que era da Secretaria Executiva do Prefeito. O Péricles, que era subprocurador. Subprocurador. A Terezinha, que era secretária de administração. O Assir, que era subsecretário de transporte. E a Paola, que era a assessora jurídica da Nittrans. E da Emusa, quem era o responsável? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém na comissão de licitação? Ninguém. Tá. Agora, saber do senhor, por que a licitação definiu áreas de operação ao invés de licitar linhas? Por que se adotou um modelo de operação por área geográfica? Isso não reduz a competitividade, uma vez que hoje só temos duas concessionárias? O Galo, eu estou até querendo ler aqui. Isso aqui a gente pode até reproduzir, mas o meu óculos está fraco, eu não estou conseguindo ler. Isso aqui explica tremendamente. Olha só, existia já... áreas de operações... Não, olha só... Licitação definiu áreas de operações ao invés de licitar linhas. Por que se adotou o modelo de operação por área geográfica? Isso não reduz a competitividade, uma vez que hoje somente temos duas concessionárias? O Galo, isso é um estudo que a Nittrans fez com assessoria do Dr. Jaime Lerner, que o Dr. Marcolini, que é precioso nas coisas que faz, vai poder explicar isso de uma maneira bacana. Mas eu só queria até falar sobre isso. Por exemplo, você tem... vamos dar um exemplo aqui rápido. Você tem Piratininga, Cambuinhas, Itaipu, Pendotiba, você tem várias linhas. Imagina o seguinte, esses ônibus todos saem dos pontos finais. Quando eles passam por Pendotiba, todos eles descem e fazem o mesmo itinerário para o centro. Então, existem estudos, não estou falando nesse caso, eu estou falando, existem estudos de otimização desse tipo. Então, por exemplo, 5 ônibus pode se transformar em 2. Com essas estações de transbordo. Então, a gente cansou de ver em Niterói, os ônibus passavam praticamente vazios, com 1/3. Né? Então, isso aí está obstruindo a cidade, isso aí está tirando a fluidez do trânsito e tal. Então, eu acredito muito nessas consultorias que vêm de pessoas isentas, como o Dr. Jaime Lerner, e faz um estudo para a cidade em que o prefeito pode chegar e falar, olha, isso aqui é um estudo técnico, eu não vou usar nenhum argumento político aqui, porque uma das maiores autoridades de transporte urbano desse país elaborou isso. A gente pode até errar, o Dr. Jaime Lerner pode errar, mas a gente tem que ter alguma referência
seguir em frente. E isso aí, o doutor Sérgio Marcolini pode explicar bem, Galo. Mas eu queria saber se o senhor assinou o contrato das concessionárias. O senhor era o presidente da Imusa, da assinatura do consórcio, do prefeito e a sua assinatura. Você confirma? Confirma? Não é Imusa, Galo. Imusa não participou de nada. Mas está aqui. Não, foi Secretaria de Transporte. José, então. Não, Secretaria de Secretaria de Serviços Públicos. De Serviços Públicos e Transporte. Emusa. Não, então está errado aí, porque não tem nada a ver com Emusa. Mas o carimbo é do senhor, não foi ninguém que colocou. Já veio, esse contrato é de 2012. Pode ser, às vezes, erro de secretário, é de carimbo. Você tem um carimbo de secretário, um carimbo trocou por alguma razão. Mas então... Mas o ato de ofício todo foi do secretário. Do secretário. Agora, na hipótese do lucro do consórcio ser maior do que aquele fixado em edital, haverá redução de tarifa? Cara, eu não posso te responder isso. Como eu te falei, esse contrato está sendo gerido praticamente por esse atual governo. Então, isso aí são coisas que tem que se conversar. Existe um processo de fiscalização intenso sobre isso, né? Eu não sei se vocês sabem, a política do New Deal americano, na Segunda Guerra Mundial, era o seguinte: tinha um fiscal dentro de cada indústria. Chamaram até o Roosevelt de comunista. Tinha um fiscal dentro de cada indústria. Essa é a política do New Deal. Quem trabalhasse com avião teria 12%, só podia ter 12% de lucro. Quem trabalhasse com navio só poderia ter 8% de lucro. Então houve uma multiplicação enorme de navio para a guerra, essa coisa toda. E taxaram até o Roosevelt de comunista. Que isso aí, imagina, você só pode ter 8% de lucro dentro da sua firma. Agora, tem que ter fiscalização ali dentro. Então, você quando faz... Eu sou engenheiro. Você quando faz um projeto, quando você vai colocar isso na prática, o projeto nunca é igual à prática. A prática é a operação. Então, eu acho que foi feito um edital com a maior qualidade. Eu desafio qualquer pessoa a pegar os editais dos outros municípios e olhar e comparar com outros municípios e ver o preciosismo que foi feito isso. Lá, principalmente pela equipe do Marcolini, a parte técnica, a equipe lá do Bruno, procurador, que também viu toda a parte jurídica. Então, a coisa casou de uma forma que eu acho que hoje, esse edital de Niterói está servindo até de referência para outros municípios. Tá. Agora, qual é a pasta responsável para poder fazer uma análise, ser maior do que aquele fixado no edital, se haveria uma redução? Qual é o órgão responsável? Era o do Marcolini? Era o Emusa? Eu acho... Forte. Olha só, Galo, eu acho que isso aí é o seguinte: quando o tempo vai passando, né, as coisas vão se desarrumando, né? É a teoria do caos aí que está muito em voga aí. O universo ele tende a se desarrumar. E essa desarrumação, você precisa de vários órgãos que entrem e façam uma análise profunda. Não existe, digamos assim, uma coisa... Você hoje, por exemplo, tem a associação de morador que vai lá reclamar com o prefeito. O prefeito escuta a associação, aí ele recorre à procuradoria. A procuradoria, não, você tem razão, aí vai ao técnico. Então, a gente não pode ver a administração pública como uma coisa estanque, como uma coisa de feudos. Todo mundo trabalha um pouco para que um projeto, para que um edital, para que alguma coisa se concretize. Agora, os órgãos de fiscalização, hoje você até a população, pô. Se ninguém levantar nenhuma lebre, se ninguém levantar nada, não se evolui. Então, eu acho que isso aí agora
depois que foi feito, você tem que acompanhar mensalmente, ver qual é a progressão disso, ver qual é aonde isso está evoluindo ou involuindo, para poder se fazer os ajustes. Para não cometer injustiça, que eu acho que eu estou entrando na área do Marcolini, o senhor era presidente da EMUV, o que geria em torno da EMUV? O senhor era responsável por quais setores da prefeitura? Eu? Eu era responsável pela EMUSA. Secretaria. E Secretaria de Serviços Públicos e Transporte, né? De um formato que já vem de muito tempo, a Secretaria trabalhando junto com a EMUSA. Então o prefeito não estava errado, né? Quando ele no discurso falou que era um super secretário. Engloba aqui 3 empresas, uma empresa como a EMUSA, Secretaria de Transporte e Serviços Públicos, basicamente são 40% a 50% dos serviços prestados à cidade de Niterói. Agora, está aqui, está havendo, Sr. Mocarzel, aquisição e utilização de novos veículos, como obrigação da nova concessão. Quem define em que linhas serão utilizados esses novos veículos, o poder público ou o empresário? Os consórcios utilizam esses novos veículos com ar-condicionado apenas na zona sul de Niterói ou nos bairros mais carentes também? Galo, olha só, toda essa parte técnica, né, a gente tem uma empresa que analisa isso, que é a Nittrans. Ela faz todo um estudo para poder chegar a essa conclusão. Aonde você precisa melhorar, aonde você precisa colocar mais. Quer dizer, isso tudo demanda estudos, e a nossa Nittrans é a empresa que foi criada exatamente para isso, para fazer esses estudos. E pelo conhecimento do senhor, o senhor acha que foi feito? Que os bairros menos favorecidos, mais carentes, também foram contemplados? Galo, eu acho que aí, olha só, é uma questão de conversar, né, com o responsável, pela pessoa que era responsável pela Nittrans, que ele vai explicar isso com riqueza de detalhes, porque quem faz o estudo fica com a matéria muito clara na cabeça, né? Eu como secretário, eu tinha uma visão mais assim, geral, mas essa visão mais aprofundada, né, eu acho que o doutor Marcolini vai poder responder isso muito bem. Mas tem que convir, Carzel, que a Nittrans é subordinada à Secretaria de Transporte, o qual Vossa Excelência o senhor era responsável. Então, as perguntas estão meio contemplando, porque transferir para o presidente da Nittrans, então era melhor eu não ter convocado o senhor e fazer essas perguntas para o senhor Sérgio Marcolini, porque como presidente, né, da EMUSA, que detém também a Secretaria de Transporte, e não saber, mas como o Sérgio Marcolini, se der tempo, vai ser ouvido hoje, vamos ver se consegue complementar essas perguntas que o senhor não está tendo condição de responder. A 8ª pergunta: a atual concessão é operada por consórcio, certo? Se uma determinada empresa deixa de prestar o serviço com qualidade, quem responderá por isso? Se as concessionárias, as duas, não estiverem prestando bom serviço, quem são responsáveis por esse serviço mal prestado? Olha só, isso é uma parte jurídica que a Procuradoria poderia te responder bem isso, né? Como vai ser a destituição, digamos, dessa empresa que faz parte do conjunto de empresas que operam o sistema. Isso aí é uma coisa que é extremamente complexa do ponto de vista jurídico, para saber qual é a sanção, qual é a punição, até para que as empresas se adequem. Eu como engenheiro que sou, eu não poderia afirmar, não, tem que fazer isso, tem que tirar a empresa, tem que... eu realmente, se eu falasse juridicamente para você, eu cometeria algum erro aqui. Então, a Procuradoria, né, pode responder.
deixar de prestar o serviço. Diante desse novo modelo de concessão, poderá haver a criação de novas linhas e extinção de outras. Quem definirá qual empresa do consórcio que vai executar essa ou aquela linha, ou o poder público ou os empresários que vão ser o responsável? Isso é parte jurídica também, Galo. Essa parte jurídica eu, sinceramente, não domino tanto. Gostaria de ter feito direito também, né? Até porque os tempos atuais pedem muito isso, mas... Mas quem tem o poder de fiscalização é a Secretaria de Transporte. Sim, mas quando um fiscal levanta alguma coisa, tudo isso é enviado à Procuradoria, para que o poder público não cometa algum erro e tenha que indenizar depois. Então tem que passar pela Procuradoria, para a Procuradoria instruir o processo e instruir a ação futura do fiscal. Agora, senhor Mocarzel, por que todos os veículos da cidade não utilizam ar-condicionado? Qual o critério? Por que há essa diferença? Eu acho, quer dizer, não posso falar aqui agora, mas eu acho que isso já vem lá de trás. Alguma coisa que vem lá de trás, porque já há muito tempo que alguns ônibus em Niterói têm ar-condicionado e outros não, né? Isso aí eu também não poderia te responder por quê. Não. Mas o senhor assinou o contrato de concessão e lá está garantindo. Entendeu? Então eu acho que, pelo menos, eu acho que o senhor poderia ter se preocupado mais em estudar. Quando eu falo estudar, é o contrato da licitação que ganhou os consórcios, né, Transoceânica e Transniterói, para poder dar alguns dados importantes para que essa CPI possa elaborar um parecer, né? Eu, como relator, eu vou ter que ir lá procurar. Então, não sabe por que os ônibus, todos eles não têm ar-condicionado, né? Então, Galo, olha só para te falar como foi feito, como foi esse procedimento todo, né? A partir do momento que eu faço um ofício ao prefeito, o prefeito vai mandando para os órgãos e as coisas elas vão evoluindo. Chega na Nititrans, é feito todo esse estudo de como melhorar o sistema, né, enfim, não só de tempo, de conforto, de tudo que se possa fazer para melhorar a qualidade do transporte na cidade. Então, isso aí, digamos assim, são pormenores que um processo desse tem mais de 6.000 folhas. E essas folhas, elas vão se enriquecendo de outras folhas para que o poder público possa enxergar, né, todas as necessidades que a população tem. Pode ser que, às vezes, dentro desse estudo técnico, que não é da minha parte, Marcolini, com a Nititrans, com a BET, uma equipe de alto gabarito, junto com o Jaime Lerner, né, fizeram todo esse estudo. Mas então, eu não poderia chegar para você e falar, não, eu desconheço. Não é isso. É uma questão de divisão de trabalho, divisão de tarefas, para você chegar a um contrato que seja o melhor possível para a população. Qual é a forma que o poder público tem de fiscalizar o movimento financeiro das empresas, dos consórcios, para fins de visualizar o equilíbrio econômico financeiro? Qual é a forma que o poder público tem de fiscalizar esse movimento financeiro das empresas? Ô Galo, olha só. O movimento financeiro, né, de uma empresa, eu falei aqui da política do Neil Dial. Você tem uma procuradoria. Toda essa parte que é mais, digamos assim, mais etérea, é menos palpável, ela carece de fundamentação jurídica para se fazer. Então, toda vez que houver necessidade de se enxergar melhor esse tipo de situação, né, que você acabou de abordar,
a Procuradoria vai se pronunciar e ela vai dar as diretrizes. Essas diretrizes partem sempre da parte jurídica da Prefeitura. Eu acho importante, senhor presidente, a gente convocar também o procurador-geral, né? Até para poder Concordo. a gente definir algumas perguntas, alguns pontos importantes quando se fala no equilíbrio econômico e financeiro das empresas e dos consórcios. Então, eu acho importante a gente... E se Vossa Excelência me permite, vereador Galo, indo um pouco além, o presidente da Comissão de Licitação Também. convocado. Agora, é minha antepenúltima. Por que o edital de licitação estabeleceu como critério de pontuação a existência de garagens, número de frota e conhecimento do sistema? Isso não beneficiou as empresas que já operavam o transporte em prejuízo às demais concorrentes? Olha só, isso aí é outro termo técnico que foi estabelecido pelo estudo do Jaime Lerner, pelo estudo da Anitta Trans. Agora, eu posso te falar uma coisa. Você imagina, só falando assim por ano, imagina se uma empresa ganhasse que a garagem é lá em Saquarema. Enguiçou um ônibus, vai a Saquarema. Então, você tem que ter... Uma vez eu fiz uma licitação, né, eu coloquei o seguinte, você quando paga o asfalto, você paga tonelada vezes quilômetro. Porra, eu exigi que a usina de asfalto ficasse num raio de 20 quilômetros, não tinha nenhuma. Na época, muito tempo atrás. E o Tribunal de Contas falou, olha, você não pode agir dessa forma, você não pode limitar. Agora, você faz o seguinte, você só paga aquilo. Então, eu falei, mas peraí, se eu deixar isso aberto, vai chegar um cara com uma usina de asfalto de Caxias, não vai conseguir jogar uma tonelada de asfalto por dia. Então, eu não estou falando nesse caso que não fui eu que elaborei isso, não foi a secretaria, foi a Anitta Trans. Mas quando eu elaborei algumas obras para a cidade, a gente previa uma forma de garantir que aquele serviço fosse realizado e fosse bem realizado. Então, o homem público ele tem que tomar algumas precauções, principalmente nessa parte técnica você imagina, de enguiço, de reboque, uma série de coisas, mas só que no edital também não era uma matéria assim que eliminava, não era pontuada. As pessoas recebiam pontos por isso. Senhor Mocarzel, a gente discute muito aqui, inclusive nosso companheiro Renatinho aqui presente, o companheiro Paulo Eduardo, e é uma questão que a gente já vem discutindo anos nessa casa. Por que a tarifa de Niterói por quilômetro rodado é idêntica àquela praticada no Rio de Janeiro, em que as linhas são muito mais longas? Por que a tarifa de Niterói é tão cara? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, Rio de Janeiro, Praça 15, Itaguaí, você anda a 53 quilômetros, né? Com a mesma dificuldade, com trânsito caótico, você vai pagar 2,75. Aí você anda aqui 1 quilômetro menor e paga uma tarifa praticamente o mesmo valor. Mas por quê? Por que essa diferença de quilômetros e o valor da passagem? Por que a tarifa de Niterói é tão cara? Olha só, eu não sei porque você está falando isso que ela é cara e tal. Mas existe uma coisa que é prevista até no caderno EMOP, chamado embaraço. Você, quando está fazendo uma obra, que essa obra ela tem que passar por locais onde tem muito trânsito, muito embaraço, o tempo que se perde com equipamentos, o tempo que se perde para a obra sair do chão e ser realizada é muito grande. Então, o embaraço é até previsto, o caderno EMOP ele prevê. Se for numa zona urbana muito conturbada, então, por exemplo, a gente vê, Niterói está um embaraço no trânsito danado. É um grande embaraço. Agora, você vê o seguinte, você quando pega, às vezes, uma linha mais... Menos, né? Não, olha só, você quando pega uma linha mais longa... licença de obras, essa linha mais longa já são corredores mais expressos, mais coisas que a fluidez do tráfego é maior. Agora, você trabalhar no meio desse caos que às vezes fica a cidade,
E a gente sabe, a gente tem consciência que ultimamente o trânsito tem sido, já há alguns anos, o trânsito na cidade tem aumentado muito, até por causa do número de carros que está sendo, né, regularizado em Niterói. Né? Mas eu acho que o Niterói está dentro da região metropolitana, igual ao Rio. Então, um trajeto mais longo, um mais curto, eu prefiro fazer, às vezes, um trajeto mais longo que eu leve 10 minutos do que um curto que eu leve 1 hora. Então, quer dizer, existem nuances que as pessoas avaliam isso, tal, mas eu acho que, eu acho que a qualidade aqui do transporte na cidade é muito bom. O senhor costuma, geralmente, também se deslocar na cidade usando transporte público? Não, mas eu observo, até como... mas eu observo. Toda vez eu paro e vejo as paradas de ônibus. Pô, no Rio você tem filas quilométricas de pessoas, você passa ali em frente essa estação ferroviária aqui, descendo da ponta, você vai ver aquela loucura. Então, em Niterói você já não tem essa loucura. As pessoas têm um acesso mais fácil aos ônibus, isso aí ninguém pode negar. Lá se fica 1 hora, 2 horas numa fila. Né? Então, é uma questão de observação. Né? Eu sempre observei, olhava as paradas, olhava os ônibus, se os ônibus estavam cheios. Tá bom, para encerrar, presidente, é só para tirar dúvida aqui, para quem as pessoas possam recorrer. Quem deve fiscalizar os consórcios quanto ao atendimento das obrigações previstas no contrato de concessão e no edital? Qual é o órgão responsável? Quem deve ser encaminhado? Na sua gestão, quem era o órgão responsável? Olha só, pode ser encaminhado para a Secretaria de Transporte, pode ser encaminhado para a Secretaria Executiva do Prefeito. Né? Existem pessoas que querem reclamar, mas querem ir direto ao prefeito. Quer uma intervenção do prefeito, quer que ele tenha conhecimento daquilo. Então, quer dizer, o serviço público, ele não é, como eu falei, ele não é estanque. Você pode entrar por vários caminhos. Agora, existe uma fiscalização lá dos fiscais do sistema viário, que juntamente com a Nittrans, operam junto à cidade e estão abertos. Você pode entrar até na Nittrans, com as reclamações, que isso tudo vai ter um encaminhamento que vai passar por vários órgãos, com certeza. Eu queria encerrar, senhor presidente. Antes, eu mencionei aqui 2 vereadores, queria mencionar também o Renato Carieiro, o Bel da Pipa, o Cal, o presidente Bagueira, e o Andrigo, que estão presentes também, que fazem parte dessa luta diariamente aqui na cidade de Niterói, tentando de alguma forma. Infelizmente, o Poder Legislativo não tem poder de decisão em relação ao Executivo. Mas, com certeza, eu faço parte de uma Câmara que tem um interesse público muito grande nas questões da cidade de Niterói. Queria agradecer o senhor Mocasel, agradecer o presidente e os demais membros pela paciência que tiveram em deixar prorrogar um pouco o prazo estipulado pelo presidente. 2 minutos eu vou definir as minhas considerações. Primeiro, também, a matéria do Globo Niterói ontem, Paulo, coloca que a CPI tem 45 dias e que não avançou, só viu uma pessoa. Dizer que nós tivemos 3 semanas aí, houve uma invasão democrática dentro da Câmara pelos movimentos da cidade e que uma ocupação, invasão, a princípio foi uma ocupação que durou 21 dias e que a CPI se reuniu uma vez só. Então, eu acho que esses 45 dias, na verdade, está resumido a 30 dias. E dizer também, quando eu vejo Vossa Excelência falar da prorrogação da concessão de 15 mais 15 anos, eu quero dizer a Vossa Excelência, eu não sei quem votou a favor. Eu participei dessa votação, mas uma coisa eu tenho certeza, em 90 eu votei contra. Eu e mais 3 companheiros. Um foi Norival Ornella, os outros 2, não sei se foi a Ângela, não sei se a Laô. Quem? Você e o GG. Então, nós tivemos 4 votos. E o Peterson? Teve votação? Teve votação. É inconstitucional. A prorrogação. Eu quero deixar claro que eu fui um dos que votei contra. Eu, a Laô, tivemos 4 votos.
Dizer também que eu, nesses 24 anos de vida pública, praticamente a prefeitura sempre foi do governo do PDT, o qual eu faço parte, mas eu, em relação à Emusa, eu nunca entrei, não sei se é o 8º andar. Se você perguntar como é que é a Emusa durante esses 6 mandatos meu, eu não tenho conhecimento, até porque eu fui uma pessoa que sempre questionei essa casa. A questão não é pelo superpoder, eu acho que era muita atribuição para o Mocasel. Inclusive, já passou, mas eu fui uma das poucas pessoas que lutei esse tempo todo para que houvesse uma CPI aqui em relação à Emusa. Mas eu não consegui aprovar.